A paz do Senhor para os irmãos. Muito bem, irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus Cristo. Deus possa abençoar você e toda a sua família. Eu tenho preparado aqui uma palavra sobre o Salmo 73. Eu vou ler aqui com os irmãos e depois nós vamos fazer um breve comentário, tá bom? Salmo 73, versículo 1, que diz assim. Vou pegar meu ajudante aqui. Diz assim, o Salmo 1, versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver prosperidade dos ímpios. Não há aperto na sua morte, e o seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. O versículo 13 diz assim: na verdade que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Nós vemos aqui, irmãos, uma mensagem, esse salmo de Asaf. Asaf aqui um salmo muito importante. Nós vemos aqui uma situação que Asaf se encontrava. Asaf, um salmista, um homem temente a Deus, um homem que procurou sempre agradar a Deus, mas em um momento da vida ele passou a olhar para os ímpios, para a atitude dos ímpios e para os benefícios dos ímpios. Via que o ímpio, tudo dava certo para o ímpio. O ímpio, quando morria, parece que não sentia dor. E ele ali passando por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, Asaf escreveu, sabe, olha, eu fiquei olhando para os ímpios, meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos, ver a prosperidade dos ímpios. Veja bem que esse salmo que ele falando aqui que verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Porque Deus é bom, realmente. Deus é bom para com Israel e os limpos de coração. Só que na cabeça dele, no coração dele, naquele momento, ele achava que Deus não estava olhando para ele, né? E tem pessoas assim, irmãos, que talvez não seja o caso realmente assim de Asaf pensar dessa forma. Asaf não pensou dessa forma, ele somente começou a olhar para o que acontecia com o ímpio, o que acontecia com ele fez uma comparação entre o ímpio e ele quase desviou. Então ele viveu um momento muito difícil, que ele deixou de um momento de olhar para Deus e estava olhando só para os ímpios. Mas Asaf, ele não pensou igual pensa muitas pessoas. Ele não agiu como agiu muitas pessoas. Ele tem um momento de fraqueza, um momento de dificuldade, um momento que ele deixou de olhar para Deus por um momento e olhou para o ímpio, para a prosperidade do ímpio e a forma que o ímpio vivia. Ele comparou com ele viu que o ímpio vivia melhor que ele. Ele teve esse momento. Mas muitos, hoje em dia, eles acham que eles servem a Deus e acham que quando acontece alguma coisa de errado com eles, a culpa é de Deus. Ele coloca a culpa em Deus. Muitos têm hoje, quando a luta vem, quando a perseguição vem, quando
algum problema surge, ele perde, tem uma perda, ele perde algum ente na família, ou ele tem alguma perda em alguma área da sua vida, ele acha que Deus não olha por ele e ele coloca a culpa em Deus. Ele não vê que a culpa pode ser dele ou de outra situação, mas ele primeiro a receber a culpa, para ele culpar é Deus, né? Por incrível que pareça, que tem muita gente hoje na igreja que culpa a Deus por alguma coisa que acontece na sua vida, né? E culpa a Deus. Mas nós vemos aqui, irmãos, que algumas coisas que a pessoa leva a culpar a Deus quando ela perde. Eu vou mostrar para você algumas coisas que a pessoa, quando perde, ela culpa a Deus. Ela não analisa o porquê daquela perda, o porquê do que aconteceu aquilo. Primeira coisa que vem na cabeça, quando tudo está bom, mil maravilhas. Mas quando começa a perder alguma coisa, a culpa é Deus. Não, o culpado é Deus. É Ele que é o culpado. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é aqui, ó. A pessoa, quando perde o emprego, né? Ele perde o emprego, ele coloca a culpa em Deus. Não, a culpa é de Deus. A culpa é de Deus, não, porque eu sou um servo de Deus. Eu sirvo um Deus que é o dono do ouro e da prata. Então, se eu sirvo um Deus que ele é o dono do ouro e da prata, então ele tem que me manter no emprego. Ele tem que me manter no emprego. Por quê? Porque ele é o dono do ouro e da prata. E quando ele perde o seu emprego, ele acha que a culpa é de Deus, porque Deus é o dono de tudo, então não fez ele se manter no emprego, né? Ele culpa a Deus. Tem muitas pessoas que agem dessa forma quando perdem o emprego. Culpa a Deus. Nós vemos algumas situações que pode levar o homem a perder o emprego, a pessoa a perder o emprego. Muitas situações. Se a pessoa parar para raciocinar, ela vai ver que não é Deus, a culpa não é de Deus. A culpa é da circunstância do momento, a culpa é no momento, no fato, naquilo que está acontecendo. Então, uma das causas da perda do emprego pode ser a situação econômica do país, né? Ele culpa Deus, mas ele esquece de examinar a situação econômica do país, ou seja, a situação que o seu empregador está passando, o seu patrão está passando no momento econômico do país. Talvez o seu patrão esteja passando por um processo difícil, sabe? Que não dá para manter mais ele. E não somente ele, e não dá para manter outros empregados também. Então o que acontece? Ele tem que despedir, não porque ele queira despedir, mas porque não tem como mais pagar, sabe? Às vezes só tem como manter o seu empregador, o seu patrão, só tem como se manter a si mesmo e para pagar algumas dívidas, para não ficar com o nome sujo na praça. Então o que ele faz? Para manter o nome dele limpo na praça e mais para frente ele poder se levantar, ele é obrigado a despedir a alguns empregados. E nessa pode estar você, nessa pode estar eu. Então a situação do empregador pode ser uma causa de a pessoa perder o emprego. Não dá mais para o camarada, para a pessoa manter a pessoa como empregado, porque está difícil, a economia está difícil e ele não tem como, não pega mais serviço, a sua empresa, ou seja, qual for o ramo de serviço dele, está difícil, então ele precisa enxugar os seus empregados, não tem como manter mais, né? Senão ele vai se endividar mais, depois ele vai se prejudicar muito grandemente na frente ele vai se prejudicar, então ele prefere mandar a pessoa embora, pagando seus direitos, é bem claro, e ficar com o nome limpo, e mais na frente ele poder se levantar. Aí quando o patrão se levantar novamente, é claro que já conhecendo ele, vai pegar ele de volta. Mas a pessoa não entende. A pessoa coloca a culpa em Deus. Não, Deus poderia manter o patrão também, Deus poderia manter a situação do país, não vai influenciar, influencia sim, a situação do país influencia economicamente em todos os patrões, seja em que área for, seja que tenha muito dinheiro, seja que tenha muito pouco dinheiro, mas tenha empregado para manter, influencia sim. Quando a economia está ruim,
as coisas ficam ruins para todo mundo. Que anda honestamente, quer viver certinho, fica ruim. Então, essa desculpa, irmãos, de que Deus é o homem, é o dono do ouro, o dono da prata, essa desculpa é desculpa para quem quer colocar a culpa em Deus, responsabilidade em Deus e não acatar a situação do momento, a culpa do momento da economia que não anda bem, tá bom? Então, quando as coisas estiverem ruins, irmãos, quando as coisas estiverem ruins, a economia foi ruim, seu patrão estiver passando por um processo difícil, ele chegar para você, ó, não tenho mais condição de manter você porque está ruim, está difícil, não tem como manter. Me desculpe, mas não tem como manter, eu sou obrigado a despedir você. O que você faz? Ouve, analisa a questão, se aquilo realmente é verdade ou não. Não, meu patrão, não, você está certo. A situação está difícil, mas hoje eu vou ficar desempregado. Mas se você se levantar lá na frente, espero que você se lembre de mim e me pegue de volta para trabalhar. Essa é uma atitude justa, uma atitude sincera, uma atitude realmente de quem confia em Deus e que sabe que um momento difícil, compreende o patrão e não coloca a culpa em Deus, tá bom? Então nunca tome esse tipo de atitude, de culpar a Deus porque você perdeu o emprego. Analise a situação e veja o porquê da perda do seu emprego. Nunca levante a voz para culpar Deus por nada, tá bom? Então, essa é a primeira desculpa para quem perde o emprego e não analisa a situação e culpa Deus, tá bom? A segunda causa aqui que eu vejo é que a pessoa perde o emprego é porque ela não tem compromisso com o trabalho. Na área que ela trabalha, na função que ela desenvolve, ela não tem compromisso. Ela não chega no horário no serviço. Quando chega no serviço, ela faz corpo mole. Ela sai antes da hora, sabe? Ela não desenvolve o trabalho, sabe? Então o que acontece? O patrão está observando. O patrão está observando a forma que você está trabalhando. Se você chega no horário certo, se você trabalha, desenvolve a função que você está colocado de uma forma que possa ser honrosa. Ele vê se você sai no horário certo, né? Tem pessoa que ela chega atrasada no serviço, não dá satisfação e sai antes do expediente. E o patrão observa o que acontece. Ela é mandada embora. Aí quando ela é mandada embora, a culpa é de Deus. Deus é o culpado. Deus deixou meu patrão me mandar embora. Mas a culpa não é do patrão e nem de Deus. A culpa é sua. Que não tem compromisso com o trabalho. Não tem compromisso na área que você trabalha. Você chega tarde, você faz corpo mole, você sai cedo do serviço. E se o patrão precisa de você para algumas horas a mais, você não está nem aí, não quer saber. Então o que acontece? O patrão não conta com você e vê que você não está honrando o salário que você ganha. Então manda você embora mesmo. Manda embora mesmo, aí você toma uma atitude mais errada ainda. Já não é honesto no trabalho, né? Já não é honesto no trabalho, não é honesto com nada. Você não vê que você é que está errado, colocar a culpa no patrão e principalmente colocar a culpa em Deus. Fala, não, Deus é o culpado, Deus é obrigado a me manter no serviço. Deus é obrigado a tocar no coração do meu patrão e me manter no serviço mesmo eu fazendo o corpo mole. Nada disso. Deus não deixa o seu nome ser blasfemado por crentes que não honram o seu nome. Tem crente que não honra nem o nome dele, vai honrar o nome de Deus? Quando você desonra o seu nome, você está desonrando o nome de Deus, porque o nome de Deus está na sua vida. E você diz que é cristão. Então, o que acontece? A culpa não é de Deus, a culpa é sua. Então, essa é mais uma desculpa. Essa é mais uma desculpa que a pessoa tem para colocar a culpa em Deus. Ele não reconhece o seu erro e culpa a Deus. A primeira situação é que o empregador, o patrão, no momento que está difícil, não consegue manter ele. A segunda situação
que leva a pessoa a culpar Deus é que ela não tem compromisso no trabalho, sabe? Faz corpo mole, chega atrasado e quando o patrão precisa ele não está nem aí. Então ele é mandado embora. Aí, mais uma vez, ele culpa Deus. A outra situação que nós podemos ver, que a pessoa perde o serviço e coloca a culpa em Deus, é quando ela pede muito atestado médico, né? Ela pede um atestado médico. Ela não está doente, mas é um preguiçoso, quer ganhar sem fazer nada. Então ela pede atestado médico. Às vezes ela tem até alguém da área da saúde que faz esse atestado médico para ela, faz uma gambiarra e arruma para ela. E ela pede, durante o mês, pede mais de 10 atestados médicos. E o patrão vai vendo, como é que pode? Durante o mês a pessoa 10 atestados médicos, será que ela está tão doente assim? Né? Aí o patrão vê que essa é uma constância no trabalho. Entra mês e 6 meses, os atestados médicos cada dia crescem mais. O que acontece? Não posso manter uma pessoa assim. Manda embora. É muito atestado médico e realmente ela não. Às vezes ela pode estar doente e algumas vezes pode, 1, 2 atestados médicos, 3, mas 10, ela pega um círculo vicioso. Ela acha que ela pode ganhar o salário dela ficando a metade do mês parado por causa dos atestados. Aí o patrão percebe que ela está usando de má fé e manda embora. Aí manda embora, mais uma vez, quem é o culpado? Deus. Culpa Deus. O culpado é Deus, não Deus. Aí ela tem a capacidade de falar: Deus, meu Deus, o Senhor podia endossar aqueles atestados, fazendo com que o meu patrão acatasse os atestados e não me mandasse embora. Deus não adoça pecado, não adoça coisa errada, não. Não. O apóstolo Paulo fala que aquilo que o homem plantar, semear, isso ele vai colher. Se você semeou desonestidade, você vai colher desonestidade. Você vai colher aquilo que você plantou. Então, se você é desonesto, você vai ser mandado embora mesmo. Se você é desonesto no serviço, pede muito atestado, sem merecer, atestado falso, né, sem estar doente, vai ser mandado embora mesmo. Que ninguém aguenta, nenhum patrão aguenta tanto atestado. Não tanto atestado. Os atestados, quando é verdadeiro, quando a pessoa realmente está doente, o patrão já chama a conversar. Imagina aqueles que o patrão sabe que é errado. O patrão nem conversa muito, já manda embora mesmo. Aí a pessoa coloca a culpa em Deus. O culpado é Deus, ó Senhor, Deus. Eu pensei que o Senhor era um Deus, dono do ouro, da prata, e me manteria no meu emprego, mesmo se eu agisse de má fé. Pensa errado. Não conhece o Deus que serve, que é um Deus justo, um Deus santo, e um Deus que trata com aqueles que usam de engano na sua casa, na sua presença. Então, não tem essa de perder o emprego, colocar a culpa em Deus. Perder o emprego, está errado, não reconhece o erro e culpa a Deus. Não, perdeu o emprego porque agiu de má fé e culpa a Deus. Agora, outra coisa que a pessoa pode culpar a Deus. Por que eu estou trazendo esse ensino? Porque alguém que pode estar assistindo pode estar agindo da mesma forma e acha que está certo, mas não está certo. Quando você não aprende o que você está fazendo é errado, você está inocente porque você não conhece. Mas quando você ouve que o que você está fazendo você é errado, você está sendo confrontado pela palavra de Deus, você vê que é errado, se você continua fazendo, você está fazendo conscientemente, você está errado perante Deus. Jesus volta, você fica para trás, aí você só tem perda. Aí perde mesmo, vai perdendo cada dia mais e vai ter perda até mais graves. Então, por isso que eu trago essa palavra para um alerta para todos nós. Serve para mim também, serve para todos, tá bom? E outra coisa que a pessoa pode culpar a Deus, sabe? Culpar a Deus é quando ela ficou doente. Ela fica doente, a culpa é de Deus, né? É porque ela acha que Jesus é o médico dos médicos, e que se Jesus é o médico dos médicos, ela não pode ficar doente.
Sabe por que muitas pessoas têm esse pensamento, irmão? Por causa dessa doutrina que está aí como é que se chama? Essa doutrina da confissão positiva. Não, eu determino que essa doença não é minha. Eu não estou doente, né? Fica acreditando nessa doutrina maldita, nessa doutrina do inferno, doutrina essa doutrina que nem lembro o nome direito, já esqueço. Essa doutrina é errada, é errada. Aí o que acontece? Ele determina que ele não está doente, essa doença não é dele. Aí o que acontece? Ele fica doente. Aí os pastores que ensinam dessa forma, para ele não aceitar a doença, para ele não aceitar que está doente, ele não recebe a culpa. Quem recebe a culpa é Deus. A pessoa fica doente, ela não vai culpar o pastor que ensinou ela errado, vai culpar a Deus, que não manteve ele curado com saúde, porque Deus é o médico dos médicos. A culpa é de Deus. Tem pessoa que fica doente e cai nessa besteira de falar que Deus, por ser o médico dos médicos, tem que, manter a doença longe dele. Ele não pode ficar doente. Mas esquece, irmãos, esquece que o nosso corpo é carne. Nós vivemos ainda na natureza carnal, nesse corpo carnal. Esse corpo, ele sente dor. Esse corpo, ele fica enfermo. Ele é sujeito à enfermidade. Não é isso mesmo? Esse corpo é sujeito à eternidade. Enquanto não formos transformados, recebendo um corpo glorificado, nós vamos ficar enfermos, nós vamos ficar doentes, nós vamos passar por um processo de enfermidade, né? Nós vamos passar, a partir do momento quando Cristo voltar, glorificar o nosso corpo e nós estarmos para Ele, para sempre com Ele na eternidade, aí não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais enfermidade, a enfermidade vai ser aniquilada, nunca mais ninguém vai ficar doente, porque vai estar com o corpo glorificado na eternidade. Mas enquanto isso, nós vamos ficar doentes. Eu vou ficar gripado, eu vou ficar com uma doença no corpo, eu estou doente, eu vivo abaixo de remédio, eu tenho uma enfermidade crônica que só Jesus para curar. E eu vou falar que a culpa dessa enfermidade que eu tenho, a culpa é de Deus? Não. Eu estou enfermo, por quê? Porque é crônico. Peguei, fiquei doente nessa enfermidade e é crônico. O que eu tenho que fazer? Passar pelo médico, ser tratado pelo médico, que são usados por Deus também, e estar glorificando a Deus e debaixo da misericórdia dele. Se ele quiser me curar, ele cura. Se ele não quiser, glória a Deus, e a hora que ele me permitir que me levar, estiver preparado, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus mesmo. Mas agora tem muitas pessoas que ficam com essa ideia maluca na cabeça porque ficam vendo muito programa de televisão que os pastores pregam determinismo e determinam a enfermidade não é minha, essa enfermidade não existe no meu corpo, sai para lá, pronto. Aí ficam doentes e colocam a culpa em Deus. Vai culpar, vai procurar o pastor que ensinou isso aí, vai culpar ele lá, falar, por que você me ensinou isso e por que eu continuo que eu estou doente? Vai culpar ele, não vai culpar Deus não, velho. Vamos ser besta. Vamos ser besta, vai culpar Deus, você é ignorante, mas você que age dessa forma, você é ignorante. Culpar Deus porque ficou doente. Não. Ninguém pode culpar Deus por causa da doença. Ele é o médico do médico? É verdade? Muita verdade. Jesus me curou de enfermidade? Curou. Eu tinha hepatite, Jesus me curou. O médico falou que ia se tornar crônica. Jesus me curou da hepatite B. Estou curado para a glória dele. Tenho outra enfermidade, mas que eu adquiri outra enfermidade. Mas a que eu tinha, a hepatite B, Jesus me curou. Estou curado para a glória dele. Agora fiquei doente de novo. Senhor, o Senhor acho que tirou o diploma por correspondência, que o Senhor me curou de um, não cura de outro. Não. A hora que ele quiser curar, permitir curar, ele cura. A hora que ele não quiser, glória a Deus, do mesmo jeito. Mesmo jeito, ele continua sendo o médico dos médicos, ele continua sendo o Senhor dos senhores, ele continua sendo meu Deus. Eu não perco a confiança em Deus por causa de um momento que eu passo, que ele permite que eu passe, né? Mas se você tem essa ideia furada de que Jesus é o médico dos médicos e você não pode ficar doente, sai dessa vida, meu amigo. Cria vergonha na cara. Cria vergonha na cara e analisa bem o que você está ouvindo, o que você está aprendendo por aí. Analisa bem o que você está aprendendo, ouvindo por aí, viu? Procura examinar bem as escrituras para você não comer gato por lebre, porque tem muita gente aí sendo enganada por esses pregadores de televisão. Toma muito cuidado. Tem muitos pregadores de televisão que são bons? Tem bom. Não estou fazendo exceção, pessoal, mas tem muitos que estão enganando o povo
enchendo a igreja, enchendo seus bolsos, e os crentes estão enchendo também, enchendo de falsa doutrina. Então, tem muito cuidado. Tome um tempo para ouvir a palavra de Deus como ela é, irmãos. Tem irmãos aí bom ensinando a palavra de Deus na internet. Tem irmãos bom? Tem irmão bom. Procure ouvir, ouça primeiro. Examine, ouça e julgue, sabe? Examinando as escrituras, como faziam os crentes da cidade de Bereia. Vai examinando as escrituras, vê se é aquilo mesmo que os pastores estão pregando. Aí você prega, ouve e não examina. Tive uma dúvida, fiquei duvidoso sobre esse assunto. Vai perguntar, você não gosta de ler a Bíblia? Então vai perguntar para quem sabe, para quem tem intimidade com a palavra de Deus. Vai perguntar, irmão, eu ouvi isso no pregador pregando, eu ouvi aquilo, outro pregador ensinando. É isso mesmo, irmão? Não. Aí se a pessoa for temente, ela fala, não, não é assim não. Jesus ele cura, mas Jesus permite que nós ficamos enfermos também. É porque ele sabe o porquê ele não está curando, ele sabe porque cura um, porque não cura o outro. Ele sabe. Eu vou questionar Deus, culpar Deus? Tem coisa que só a eternidade vai nos revelar os porquês de muita coisa aqui na Terra que Jesus não fez em nossa vida. Então a eternidade. Eu vou, sobre esse de questionar Deus, vou nada. Vou ficar na minha, na miúda. Vou ficar na minha, só dando glória a Deus, tá bom? Então tem muitas pessoas que têm essa mentalidade. Perde o emprego, culpa a Deus. Nunca é eles o culpado, a culpa é sempre Deus, né? Porque quer viver na mordomia, quer viver no bem bom, né? Não quer pagar o preço para estar ali na presença de Deus, né? Não quer passar por situação difícil, não quer passar por desemprego, não quer passar por enfermidade, quer viver no bem bom. Não adianta não adianta. No mundo tereis aflições, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, ele vai nos dar capacidade também para vencer. Vencer o mundo é o desemprego, as enfermidades, tudo que pertence ao mundo, desemprego, enfermidades, tudo. Jesus vai dar graça, porque ele venceu na cruz do Calvário, ele levou sobre si as nossas dores, amém? Ele experimentou todos, ele experimentou as dores, as feridas, tudo para que nos pudesse dar auxílio e nos ajudar, segundo a sua vontade, nos ajudar, tá bom? Então, que essa mentalidade, se você tiver, caia por terra, tá bom? Então aqui, ficou doente, a culpa é de Deus. Não. O nosso corpo, ele é sujeito à enfermidade. Das coisas que a pessoa pode ficar doente, né? A outra coisa que a pessoa pode levar a pessoa a ficar doente, não é porque Deus é o médico do médico e não deu 100% de saúde para ele, protege ele com imunidade para nunca ficar enfermo, não. Outras coisas que pode deixar a pessoa doente, irmãos, sabe o que é? Eu anotei aqui, ó. É uma vida sedentária. Uma vida sedentária pode levar a pessoa a doenças psicossomáticas, ó, doença da mente, que a pessoa fica aqui na cabeça dela por levar uma vida sedentária, sempre querendo isso, querendo aquilo, isso aqui, sempre sabe o que é sedentarismo? Ela fica uma vida sedentária, vê que é tudo e não consegue nada, aí ela começa a ficar doente, psicossomática, ou seja, aquela doença que está aqui, aquela sedentarismo, vai transmitir para o corpo. Aí daqui a pouco ela começa a ficar doente mesmo, por causa são doenças psicossomáticas. Se você for ver na psicologia, você vai ver isso aí. O que são doenças psicossomáticas? São doenças da mente, que a pessoa fica com a mente muito sedentária, uma vida muito sedentária, e transmite para o corpo. Aí ela fica realmente doente. Aí a mente aqui vai transmitir para o corpo e o corpo vai começar a sentir a doença, vai ficar doente. Desculpa, irmão. Espirro, aí. Alergia. Então é isso, irmãos. Sedentarismo pode levar a pessoa a ficar doente. E se você for sedentário e tiver algum tipo de doença psicossomática, porque você colocou na cabeça que você está doente, e sedentarismo fica só naquela vontade de ter tudo e muitas coisas, e não luta, não batalha para conseguir, e não consegue, fica sedentário, quero. Se você tiver alguma doença sedentarismo, esse tipo de sedentarismo, olha, não culpe a Deus. Procure se tratar. Procure se tratar e Deus vai te dar a vitória, tá bom? Um minutinho só, irmãos.